João 6, 48. E depois a gente vai para João 15. Amém? João 6, 48. Todos acharam? João é aquele livro que está aí na Bíblia, irmãos. É o quarto evangelho. O versículo 48 diz: Eu sou o pão da vida. Agora vai lá para o capítulo 15. Jesus, ele fala de si mesmo como sendo várias coisas: o bom pastor, o pão da vida, a videira verdadeira, não é? E o capítulo 15 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho transmitido. E o versículo 4 diz: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer, ou na minha versão aqui, sem mim não podeis realizar obra alguma. Amém? Deus os abençoe. Podem assentar, amados. E todas as vezes que a palavra de Deus está nos trazendo esta compreensão, mesmo do próprio Jesus: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. Necessariamente Jesus já estava fazendo esta afirmação, pegando como contrapartida o próprio Velho Testamento, em que trazia todas estas estruturas para dentro da própria religião judaica e que representava o próprio conceito de Israel, dos pastores, dos profetas, e a própria instituição mesmo da Páscoa, Cordeiro vivo que desceu dos céus também, é uma outra condição também que o próprio Jesus ele traz aqui, não só como sendo no capítulo 6 do Evangelho de João, o pão vivo que desceu do céu, mas como ele está chamando também para comer da carne dele, beber do sangue dele, para que de fato possamos ter vida eterna. Ele está falando para os discípulos de época. E para hoje, a palavra de Deus então ela é contextualizada para hoje, a necessidade de estarmos sempre nos alimentando de Jesus. E nesse conceito daquilo que ele tem falado, daquilo que ele tem sido, daquilo que ele tem feito, daquilo que ele tem demonstrado, daquilo que tem sido de fato assertivo e verdadeiro durante este tempo em que nós estamos caminhando nesta lida cristã, nesta jornada cristã. E quando Jesus está propondo ser o pão da vida, ele está desconstruindo dentro da religião judaica toda a estrutura que já tinha se tornado seca, obsoleta, totalmente envelhecida, o conceito do maná no deserto. Mas quando ele está falando também que ele é a videira verdadeira, ele está pegando a outra contrapartida da nação de Israel, que o próprio Deus constitui como sendo uma videira, que chaça bem, que prepara bem o solo, que irriga, que cria caixas d'água para irrigar aquela videira, que faz aqui uma sebe, uma cerca para a proteção da videira, mas próprio Deus propondo, esperando vir uvas que fossem doces e capaz mesmo de poder fazer aqui aquilo que a uva tinha por obrigação de fazer, então o vinho que fosse viável para todos. Estas uvas se tornaram totalmente azedas. Do ponto de vista bem de exegese do texto, uvas que se você tentasse comê-las ou chupá-las, você perdia totalmente todo o esmalte do dente e você haveria de sentir dor na boca.
E ele fala, olha, eu sou a videira verdadeira. E quando ele está falando isso, ele está falando para uma nação que tinham em si a compreensão de que eles tinham sido constituídos como videira de Deus, povo de Deus, mas que tinham se tornado secos, que tinham se tornado mais um círculo religioso, que tinha ali aqueles que eram o representante deste círculo religioso, não mais aquela proposta de uma adoração genuína e verdadeira, mas alguma coisa que estava mais para a liturgia e para trazer este aspecto que nós remontamos ainda dentro do próprio conceito tanto da teologia como da própria filosofia, a proposta da fenomenologia. A religião é um fenômeno, mas a fé cristã, ela não é um fenômeno, ela é algo sobrenatural que vai além e que não mexe única e exclusivamente com a estrutura do religioso, mas mexe com a alma para que este homem possa compreender que não precisa praticar rituais, mas que precisa única e exclusivamente compreender que este Deus é Deus e que este Deus se manifesta por meio da sua palavra, e este Deus é Deus que se manifesta na ação e no poder do Espírito Santo, e este Deus também é Deus que quando se manifesta, ele não se manifesta de forma que traga blefe, mas ele é um Deus que se manifesta de forma verdadeira, genuína, autêntica. E quando o próprio Jesus está atestando, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o viticultor ou agricultor, ele está praticamente desconstruindo toda a estrutura da religião judaica. Ainda que ele vem para cumprir toda a lei, não para abrogar, não para anular, mas para cumprir toda a estrutura da lei, mas ele vem também para desmascarar aqueles que tiravam um proveito daquilo que supostamente era uma aliança de Deus com o homem. Da parte de Deus, Deus nunca quebra aliança. Da parte de Deus, Deus nunca quebra um pacto, um convênio. Da parte de Deus, sempre a aliança ela tem um propósito bem específico de duas partes, porque sempre se precisava de um animal para criar uma aliança, e sempre esse animal era partido ao meio, uma parte para aquele com quem estava se aliançando, e uma parte para aquele que estava fazendo aliança, e da parte de Deus sempre estava proposto, sempre estava de pé, sempre estava concreto, sempre estava sendo irrigado, sempre estava sendo alguma coisa que de fato ele trazia para que pudesse atestar a sua veracidade, o seu nome, o seu poder, a sua majestade, a sua glória. Mas do outro lado, o homem sempre era aquele que negligenciava o aspecto da aliança, ou trazia uma formalidade muito grande em cima da aliança, e aquilo que tinha criado como sendo aliança para cumprir de forma muito simples, muito humilde, e com muita maestria, e com muita singeleza, e com muita adoração, tornava algo totalmente litúrgico. Litúrgico do ponto de vista que se ministrava para o povo, mas que tinha uma sequidão total no coração daqueles que estavam ministrando ao povo. E quando ele propõe, olha, eu sou, não mais este outro círculo ou esta aliança que envelheceu, porque a palavra de Deus diz que dentro desse conceito, a religião ela envelhece e ela cai no desuso, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. E neste contexto, todo o ramo que estando em mim, e aqui a gente vai pegar esta característica bem interessante, porque a estrutura de Israel era conduzida pelos ramos, mas a estrutura do Evangelho é conduzida pela videira. Então não é o homem que está no negócio, é Deus que está no negócio. E quando ele está no negócio, é porque então ele não quer que o homem fale outra vez. Ele não quer que o homem outra vez desvincule, ele não quer que o homem outra vez perca este conceito de que de fato ele pode trazer alguma relevância como homem para o processo da adoração, mas aqui ele está trazendo esta
capacidade de compreensão de que o homem, ele não é relevante neste contexto, senão que o homem, ele é objeto e ele é alvo do amor, da graça e da misericórdia daquele que sustém todas as coisas, e que neste contexto, como videira verdadeira, ele está chamando para estar nele, mas não estar de forma sedentária também. E alguns de nós achamos que pelo simples fato de um dia termos professado fé em Jesus e termos pego ainda uma palavrazinha de Romanos que, olha, e todo quanto professar com a sua boca e crer no coração será salvo, e então a gente vai e lê aquilo também, olha, eu aceito, e eu estou confessando de todo o meu coração, então logo sou salvo. Ele está falando mais ou menos que isto não está funcionando assim, mas ele está propondo que a condição da fé ela é substancial para que eu seja salvo mesmo, mas a condição da salvação é única e exclusivamente obra de Deus, em Cristo Jesus. E quando a gente para tentar perceber o pão da vida, e quando a gente para compreender a ceia do Senhor, e quando a gente para perceber também o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e quando a gente compreende esta própria passagem da videira verdadeira, a gente vai perceber que tudo quanto temos que fazer é estarmos nele. Porque posteriormente ele está falando, sem mim nada podeis fazer. E nós não podemos fazer nada mesmo, irmãos. Nada. Por mais que eu tente fazer alguma coisa fora de Jesus, é blefe, é religião, é liturgia, é seco, é vazio, tem prazo de validade, esvai-se com muita naturalidade, logo ali na frente, acabou a sua capacidade, a sua existência. Mas quando fazemos em Deus, sem mim nada podeis fazer, então a gente vai até a última consequência. Porque enquanto a nação de Israel, como videira, eram os ramos que sustentavam a videira, próprio Jesus como videira, é a videira que sustenta os ramos, e que transmite seiva para estes ramos, para que possa produzir frutos. E a beleza, irmãos, é que quando a Bíblia está falando que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, aqui a metáfora da videira, próprio Jesus está falando, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho transmitido. E Hebreus diz que quase todas as coisas se purificam com sangue, e aquilo que não se purificava com sangue, purificava-se com água, e água é representação da palavra de Deus. Então você tem a palavra de Deus, você tem a palavra de Cristo, você tem aqui esta palavra que não é uma palavra para a cultura, é uma palavra de revelação, é uma palavra que você traz, que você absorve, que você nutre a sua alma, que você tem como expectativa, e que ela gere em você alguma coisa mais do que qualquer outra palavra de qualquer outro homem dita, porque é a palavra do próprio Filho de Deus. E à medida que ela se revela no seu coração, cada vez mais você está resolvido e resolvendo todos os seus dilemas e todos os seus problemas. E nisto, então, a proposta é que, então, se eu estou produzindo frutos, porque eu fui purificado, e porque também eu sou ramo desta videira verdadeira, então eu só posso produzir por estar permanecendo nele, não é? E estes frutos que eu estou produzindo, não posso produzir por mim mesmo, mas eu só posso produzir por ele. E o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, ele está falando que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. E é Gálatas 5:22 que está falando, mas o fruto do Espírito e começa a mostrar 9 características da ação do Espírito Santo na vida do homem, que deve ser exercitada pelo homem continuamente. Você tem que amar, você tem que ter alegria, você tem que ter paz, você tem que ser do bem, você tem que ser bom, você tem que ser longânimo, você tem que ser fiel, tem que ter fidelidade.
Você tem que ter temperança. E você não consegue nada disso pela estrutura da religião. Você consegue isso única e exclusivamente pela palavra de Deus, que é revelada no seu coração, e pela ação do Espírito, porque então o Espírito Santo ele tem um papel fundamental também dentro deste conceito, que enquanto você lê a palavra e ela é revelada, é porque o Espírito Santo está esclarecendo na sua vida e no seu coração tudo aquilo que de verdade deve acontecer na sua vida, e tudo aquilo que de fato acontecendo na sua vida, acontece para o seu benefício. E quantos de nós não tentamos ser totalmente produtores independentes? Não funciona. E quantos de nós não estamos ligados nesta videira verdadeira, mas não estamos produzindo nada também? Também não funciona. Então, supostamente estar ligado e não produzir, e supostamente produzir de forma independente, é totalmente inconcebível para Jesus. Porque a graça de Deus está aí, o Espírito Santo está aí, a palavra de Deus está aí. Então, ter esta percepção de como produzir também é lógico, está aí. Jesus ele está falando que você produz a 1 por 30, 60 e 100. E aqui ele está te chamando para você produzir também, para que o Pai possa vir limpar e podar e criar dispositivo para que você produza mais frutos ainda. Todo cristão que compreendeu que o seu processo não é da esterilidade, mas é da frutificação e da multiplicação, quer seja pelo viés do fruto, quer seja por outros viés, mas que faz o homem sempre fértil e sempre capaz, ele nunca vai querer deixar de produzir frutos, senão que ele vai querer estar produzindo mais frutos ainda, e isto já é uma afirmação do Espírito Santo continuamente na minha vida e no meu coração. O crente que é conduzido pela palavra de Deus, o crente que é conduzido pela fala de Jesus, o crente que é conduzido pela ação e pelo poder do Espírito Santo, ele não esmorece, ele não tem desânimo. E ainda que surjam lutas, isto serve para incentivá-lo cada vez mais a prosseguir e a persistir, porque ele sabe que está no caminho certo. E o caminho certo sempre é este, é no Senhor. É na adoração, é na frutificação, é na multiplicação, é na capacidade da quebra da acidez e da esterilidade total, porque se eu estou no Senhor, tudo aquilo que eu produzo, não estou produzindo em mim, mas nele. E por Ele, e para Ele, nada de mim, nada do meu próprio conceito, nada da minha própria ideologia, mas tudo por Ele, tudo por sua graça, tudo por sua misericórdia, tudo pela ação e pelo poder do Espírito Santo, que sempre nos conduz, que sempre nos embala e que sempre nos leva para uma proposta única, que é ser abençoado e ter por definitivo a conquista da vida eterna ainda em Cristo Jesus. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele é relacionamento. O que Jesus está propondo, este dá muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar, ou não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora, seca. Então este ramo são juntados, lançados no fogo e queimado. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido.
Bom, mas o que eu desejo é uma grande questão. Porque se você está em Cristo Jesus, e se Ele está em você, tudo que você deseja é para o benefício do reino, é para o seu benefício, para que você possa ser alguém que possa, de fato, manifestar o reino. Não é esta coisa absurda, de, olha, tudo que eu pedir, então vou pedir um carrão, tudo que eu pedir, então vou pedir uma casona. Não é isto. Ele está te chamando para você pedir pautado na sua palavra e na sua comunhão que você tem com Ele. A palavra de Deus, ela nos traz promessas de bênçãos. Mais de 7.000 promessas de bênçãos. E todas elas para se cumprirem naqueles que de fato cumprem esta proposta, aqueles que permanecem em Jesus. Mas sobretudo aqueles que se permitem ser conduzidos pela palavra de Jesus. Porque aquele que permanecer em mim e eu nele, este dará muitos frutos. Mas tem outra proposta também. Tudo que pedirdes e tudo que desejardes vos será concedido. Porque tudo quanto acontece na vida de um crente, irmãos, acontece para a glória de Deus. É o que o próprio Jesus está falando. E o que glorifica o meu Pai é que deis muitos frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Bom, mas olha, o que é frutificar? Não é? Necessariamente, já falei para vocês, Deus não chama pessoas desocupadas, Deus chama pessoas disponíveis. E todos quantos são disponíveis, eles são disponíveis para ter capacidade de ser discipulado pelo próprio Jesus, de aprender com Jesus, de produzir frutos e de ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. E quando nós temos isto, todo fruto que produzimos é fruto que dignifica o reino de Deus, que dignifica a minha condição de santo, de escolhido, daquele que foi redimido, daquele que foi resgatado, daquele que tem uma promessa não só de ser escolhido ou eleito, ou predestinado também. Bom, você é calvinista? Não, eu sou biblicista. E a minha Bíblia diz que caso eu aceite a Jesus, eu estou predestinado para a vida eterna nele. E aqui tudo isto é promessa para a igreja, é promessa para o cristão, compreendendo que não sou eu que sustento a videira, é a videira que me sustenta. Não sou eu que dou subsídio para a videira, é a videira que dá subsídio para os ramos. Não sou eu que conduzo a videira, é a videira que me conduz. E é o Pai que é o viticultor neste processo. Ele está olhando, ele está percebendo. De outra feita, Paulo está falando que, não videira, mas ele está usando aqui a metáfora da oliveira. Jesus é a oliveira verdadeira, vós sois os ramos. Mas que outrora vocês eram lobeiras bravas, mas que foram a natureza nesta videira, nesta oliveira, para produzir seiva, para produzir de fato o azeite. E neste contexto, o próprio Paulo está falando, agora vocês não podem se vangloriar por isto, porque o próprio Deus, Ele tirou ramos naturais e enxertou vocês. Se vocês podem se gloriar nisto, tomem muito cuidado. Porque vocês são enxertados. A essência de vocês não era isto, é agora. E quando tem arrogância, ele pode tirar você. Ele pode desvincular você nesse contexto da oliveira. E nós devemos compreender o que nós somos.
Nós somos aqueles que vivem pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós somos aqueles que nos alimentamos deste pão vivo que desceu dos céus. Nós somos estes que foram chamados para comer da carne de Jesus, beber do sangue de Jesus, como uma metáfora também do cordeiro pascual do povo judeu, mas que agora é o cordeiro vivo. O cordeiro não mais animal, é o cordeiro que se põe na condição de cordeiro para suprir e para alimentar o seu povo e para trazer esta proposta digna e viável mesmo, de que se Ele é aquele que pode nos purificar, se Ele é aquele que pode nos nutrir, se Ele é aquele que pode nos conduzir, se Ele é aquele que se põe na condição de cordeiro, se Ele é aquele que põe na condição de pão da vida, se Ele é aquele também que põe na condição de videira verdadeira, então tudo que eu sou é carente de todas as metáforas que condicionam Jesus como sendo aquele que me sustenta, me conduz, me alimenta, supre as minhas necessidades, vivo por Ele e só posso viver por Ele, irmãos, porque isto é a garantia da palavra, e vivo através dEle também, só posso viver através dEle quando estou gerando frutos. Se vivo nele, vivo através dEle. Viver nele é deixar Ele ser alguma coisa que faz em mim tanto querer quanto efetuar da sua parte, e viver através dele significa que então eu devo ser um produtor, produzir. Se ramos enxertados na oliveira, então produzir azeite, mas se ramos que é extensão da videira, então produzir frutos. Se aquele que compreendeu que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então compreender que não só ser purificado, mas também comer da sua carne para ter comunhão com Ele. Eu não entendo, sério que eu não entendo, como conseguimos falar de ceia do Senhor e como conseguimos praticar Páscoa cristã. Porque são duas coisas totalmente, uma é esquizofrênica porque não existe Páscoa cristã, não é? Ela é judaica e acabou, é uma velha aliança. E a outra, neste conceito da ceia do Senhor, é a unidade do povo de Deus com o próprio Filho de Deus. E se você tem unidade com o Filho de Deus, logo você tem unidade com o Pai. E Jesus, Ele está falando, e todos quantos ouvem as minhas palavras e as praticam, estes serão amados do Pai. Então, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Agora, somos este pessoal mesmo? Ramo, conectado, ligado, que produz, ou a minha produção é independente? Porque se for independente, o fruto não presta. Se estiver ligado nele, o fruto é bom. Mas se estiver ligado nele e não produzir nada, o ramo não presta. Entendem isto? Mas sabendo que sempre alimentando daquele que pode me dar vida e vida eterna. E Jesus, aqui no capítulo 6 deste mesmo evangelho, Ele está falando, olha, os vossos pais comeram do maná, que vocês dizem, o pão que desceu do céu, e morreram. Mas aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, este tem vida para sempre. Não é? E o povo questiona, bom, mas não é este aí o filho de Maria, o filho de José? Não está no nosso meio os seus irmãos, não é? Fala o nome de 3, supostamente, no mínimo 2 irmãs. Não é este? Jesus vem para quebrar paradigmas também. Ele não se vende pela religião. Ele não é o criador do cristianismo. Mas Ele é este que chama para você de fato ter uma vida de intimidade, de comunhão, de relacionamento profundo, de permanência, de constância. E sabendo que
estou no Senhor, produzindo por Ele, e através dele, não canso. E aí o profeta Isaías, ele fala até os jovens: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, não se fadigam, correm, não se cansam, voam alto, não é? Então quem somos nós? Temos que ser este povo. Significa propor que então eu não tenho tristeza na vida? Não, você vai ter tristeza. Significa que eu não vou ter aflição? Não, você vai ser aflito. Mas sempre você vai ter consolo. E sempre você vai ser aquele que vai compreender que o Senhor tem te chamado, não só para viver por Ele, mas até morrer por Ele. E talvez uma das grandes produções de fruto que a igreja tem gerado, e a gente cantou isso daqui no Tideum mesmo, é que ao longo do tempo os mártires foram aqueles que testificaram e que morreram, mas que pelo seu sangue derramado fizeram com que o Evangelho fosse proclamado e chegasse até nós outros neste tempo presente. Amém? Amém, amados? Então fala assim: Jesus, pão da vida. Jesus, Cordeiro de Deus. Jesus, videira verdadeira. Jesus, oliveira, de todas as formas. É Ele que me nutre, é Ele que me sustenta, é Ele que me capacita, é Ele que me faz produzir frutos dignos de arrependimento para a vida eterna. Então, amados, nós somos este povo, e se negligenciarmos esta condição, então deixamos de ser de fato este povo, e todo ramo que permanecendo em mim não produzindo, o Pai corta, Ele lança fora no fogo e queima. E aí, talvez esta metáfora, alguns têm dificuldade de compreender isso daqui como sendo perdição, porque olha, uma vez salvo, salvo para sempre, mas isto aqui é alguma coisa para se questionar bastante. Se eu não estou em Jesus, eu estou fora, e se estou fora, logo seco e logo sou consumido pelo fogo, e com certeza é uma condição que todos nós temos que olhar para isso com temor e tremor, que eu possa estar ligado nele e que eu possa estar produzindo nele, por ele e através dele, porque ele me tem chamado para isto, e nós estamos aqui nesta manhã justamente para celebrar o nome santo do Senhor, nesta ceia, partilhando e sabendo que não é meramente um ritual, mas é alguma coisa que refresca a nossa mente para saber o que Jesus fez, e alguma coisa também que não é só para refrescar a mente do cristão como memorial, mas também é proclamação. Porque enquanto participamos disto, Paulo está falando: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então todo cristão ávido de querer do Senhor, ele sobretudo é um proclamador de boas novas do Senhor, porque o que eu quero, o que eu absorvo e o que eu compreendo dele, eu não consigo conter em mim mesmo, logo tenho que transmitir e proclamar para os que estão de fora. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar neste momento mesmo. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo, que logo a gente entra em contato.